Olá, sou o pastor Murilo e no nosso bate-papo de hoje nós vamos conversar sobre a virtude da compaixão. Somos a mensagem viva de Jesus, os pés e as mãos desse nosso Senhor e Redentor que sempre agiu com compaixão. Porque nosso Deus é compassivo, como vemos em Salmos 86:15, Mateus 14:14 e Marcos 6:34, precisamos estar sempre cheios desse sentimento, como igreja e individualmente. Nosso diferencial está na inspiração que recebemos do nosso Mestre Jesus através da sua amorosa compaixão pela humanidade. Seu exemplo nos motiva a agir com a mesma compaixão pelos nossos semelhantes. O ministério de Jesus Cristo tem uma marca poderosíssima, a marca da compaixão. Seu exemplo nos impulsiona a agir com a mesma compaixão pelos nossos semelhantes. E como discípulos de Jesus, devemos ser compassivos e agir como tal. As lições que recebemos através da Bíblia deixam claro que compaixão é a capacidade de compreender o estado de necessidade da outra pessoa e agir em favor dela. A compaixão é a nossa ligação com o sentimento do outro e nos leva automaticamente à solidariedade, ao altruísmo, ações essenciais para a existência e sobrevivência da humanidade. A Bíblia mostra que o altruísmo indica uma atitude de amor ao próximo e ausência de egoísmo, como nos é determinado por Jesus, como você pode ver em João 13:34. Ver o outro como igual gera a sensação de não estarmos sozinhos, de não nos fecharmos em nossos problemas individuais, de entendermos que somos parte de um meio e podemos agir a favor disso, para o nosso bem e de todos. O evangelista Lucas registrou em Lucas 10:25-37, um famoso discurso de Jesus. Nesse discurso, nosso mestre ensina que a compaixão deve ser aplicada a todas as pessoas. Jesus define o próximo num contexto mais amplo e além daquilo que as pessoas geralmente consideram como tal. Nele, Jesus, nosso guia, dá o exemplo de um pobre judeu em apuro socorrido por um bom samaritano. Esse coitado caiu nas mãos dos ladrões, que o deixaram ferido e quase moribundo. Os que deveriam ser seus amigos o ignoraram e foi atendido por um estrangeiro, um samaritano, odiado e com os quais os judeus não queriam ter convívio. É triste observar quando o egoísmo domina nesses níveis. Quantas desculpas os homens inventam para não se envolverem nos problemas ou não terem despesas ajudando o próximo. O verdadeiro cristão tem escrita em seu coração a lei do amor. O Espírito de Cristo mora no coração do verdadeiro cristão e a imagem de Cristo se renova em sua alma. Esse discurso é uma bela explicação da lei de amar ao próximo como a si mesmo, sem acepção de nação, partido ou outra distinção qualquer. Também mostra a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os miseráveis pecadores como você e eu. Éramos como este coitado viajante em apuros. Satanás, nosso inimigo, nos roubou e nos feriu e quase nos levou à morte eterna. Tal é o mal que nos faz o pecado. Jesus se compadeceu de nós, motivado por seu amor imensurável, indizível. O crente considera que Jesus o amou e deu sua vida por ele enquanto éramos inimigos e rebeldes. E tendo mostrado misericórdia, Jesus exorta o crente a fazer o mesmo. Jesus ensina nesse discurso que o próximo é quem se aproxima do outro para lhe dar uma resposta às suas necessidades, sem levar em consideração as barreiras de raça, religião, nação ou classe social. Como você poderá verificar na sua Bíblia em Lucas 10:25-37, certo dia, um escriba, doutor da lei, testou o conhecimento e a autoridade de Jesus com duas perguntas. A profissão de doutor da lei era a de se ocupar com a lei mosaica. O doutor da lei tinha a função oficial de interpretar a Torá e guiar o povo em como relacionar suas vidas com ela. Quando um judeu tinha alguma dúvida que o incomodasse quanto ao seu comportamento, ele costumava consultar um doutor da lei ou um escriba para saber o que a Torá dizia sobre aquele assunto. Ao opor-se a Jesus, esse doutor da lei disse: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele queria que Jesus o instruísse em como obter a vida em sua plenitude, vida perfeita, com todos os sentidos. Jesus replicou de maneira muito hábil. Aplicou um termo técnico constantemente usado pelos escribas e doutores da lei, que ao se consultarem entre si sobre algum assunto da lei, diziam: Como lês tu? Jesus disse: O que está escrito na lei? Como lês?
Isso direcionou a conversa de volta para o escriba e o forçou a recorrer ao que ele já sabia sobre os mandamentos da lei. E ele então concedeu a única resposta correta e completa que poderia dar. Disse ele, que tinha de amar a Deus e também ao meu próximo. Jesus o elogiou pela sua resposta e disse, respondeste bem, faze isto e viverás. O doutor da lei, desejando sinceramente mais instruções, perguntou, e quem é o meu próximo? Assim ele voltou à segunda parte da sua resposta. Ele não tinha dúvida da existência de Deus e da necessidade de amá-lo com o coração, alma, forças e mente. O que o incomodava era identificar o próximo a quem ele deveria amar. Como doutor da lei, ele pertencia a uma categoria de mestres, os quais diziam que nenhum gentio seria um próximo deles. Como judeu, ele só considerava próximo aquele que se pertencesse ao povo da aliança. Pela narrativa de Jesus, somos informados que esse doutor da lei fez essa segunda pergunta sobre o seu próximo para justificar a si mesmo. Justificar-se com quem? Não com o povo à sua volta, mas com a sua própria consciência. Havia uma suspeita escondida no fundo da sua mente de que rejeitar um gentio, simplesmente por ser gentio, não era correto. E então, como estrategista, ele procurou jogar a responsabilidade sobre Jesus. Então Jesus respondeu com uma bela e cativante narrativa, a qual chamamos de bom samaritano. Jesus deu o exemplo de um pobre judeu em apuros, socorrido por um bom samaritano. Esse, como já falei, caiu nas mãos de ladrões que o deixaram ferido e quase moribundo. Quem deveria socorrê-lo o ignorou. Foi socorrido pelo samaritano da nação que os judeus jamais desprezavam, ou que mais desprezavam e detestavam, com os quais não queriam ter contato. Verifique que existem duas passagens nos evangelhos canônicos que evidenciam a rivalidade entre judeus e samaritanos daquela época. Lucas 9, 52 e 53 e João 8, 48. Esse diálogo, narrado por Jesus, não causa nenhuma estranheza porque os rabinos, com frequência, debatiam questões teológicas em público. E a pergunta que esse escriba fez costumava ser discutida entre os judeus. Foi uma boa pergunta feita por um péssimo motivo, pois o escriba queria fazer Jesus cair verdadeiramente numa armadilha. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro, por assim dizer. Verifique que a segunda pergunta, quem é o meu próximo, foi feita para justificar a primeira, que isoladamente não se justificaria, pois o próprio interlocutor já sabia a resposta. Jesus o remeteu de volta à lei, não porque a lei nos salva, mas porque a lei mostra que precisamos ser salvos, conforme você pode ver em Gálatas 2,16, 2,21 e 3,21. Não é possível haver conversão verdadeira enquanto não estivermos convencidos de que somos pecadores. A lei é um instrumento de Deus para convencer o pecado, como vemos em Romanos capítulo 3, versículo 20. O escriba deu a resposta certa, mas não a aplicou a si mesmo, nem reconheceu a própria falta de amor, tanto para com Deus quanto para com seu próximo. Assim, em vez de ser justificado, colocando-se à mercê de Deus, como vemos em Lucas 18, 9 e 14, tentou justificar e escapar da difícil situação. Usou então a velha tática de debate. Defina esses termos. O que você quer dizer com o próximo? Quem é o meu próximo? Jesus corria grande risco ao contar uma história em que os judeus eram apresentados de modo negativo e os samaritanos de modo positivo. E seu relato poderia ser usado contra ele, porque os judeus queriam matá-lo. E esse exemplo não seria considerado verdadeiro o suficiente para servir de parábola, de modo que seus ouvintes, inclusive o escriba, entenderam que o fato realmente havia ocorrido. Até porque o doutor da lei sabia existir um episódio no Antigo Testamento, narrado em 2 Crônicas 28, 5 e 15, no qual os samaritanos foram misericordiosos para com os judeus. De qualquer modo, trata-se de uma narração realista. A estrada de Jerusalém para Jericó era de fato perigosa. Os funcionários do Templo de Jerusalém a usavam com muita frequência. Não é difícil imaginar justificativas para a atitude dos sacerdotes do levita. Creio que nós mesmos já tenhamos usado algumas delas para deixar de ajudar alguém. De qualquer modo, não era culpa dele que o homem tivesse sido atacado. Por ser uma estrada movimentada, alguém acabaria ajudando esse homem. O sacerdote deixou então a responsabilidade para o levita, que por sua vez não fez nada. O mau exemplo de um religioso tem grande poder para degradar e afastar o homem de Deus. Ao usar o samaritano como herói, Jesus desconcertou os judeus, pois judeus e samaritanos eram inimigos, como vimos em João 4 e 9 e João 8, 48.
Não foi um judeu que ajudou um samaritano. Antes, um samaritano ajudou um judeu que havia sido ignorado por seus compatriotas. O samaritano demonstrou amor por aqueles que o odiavam, arriscou a própria vida, gastou seu dinheiro, o equivalente ao salário de 2 dias de trabalho, e tanto quanto sabemos, jamais foi publicamente reconhecido nem honrado. O gesto do samaritano ajuda a entender o que significa usar de misericórdia, como vemos em Lucas 10:37, e exemplifica o ministério de Jesus Cristo. O samaritano identificou a necessidade do desconhecido, se compadeceu e agiu. Não havia qualquer motivo lógico para que mudasse seus planos e gastasse seu dinheiro só para ajudar um inimigo necessitado, mas a misericórdia e a compaixão não precisam de motivos lógicos. Por outro lado, sendo especialista na lei, o escriba certamente sabia que Deus exigia que seu povo tivesse misericórdia e compaixão de estrangeiros e de inimigos, como você pode verificar em Êxodo 23, 4 e 5, Levítico 19, 33 e Miqueias 6 e 8. Observe como Jesus agiu de modo sábio em sua conversa com o escriba. Na tentativa de fugir às suas responsabilidades, o escriba havia perguntado: quem é meu próximo? Jesus, porém, perguntou: qual desses 3 foi o próximo da vítima? O escriba quis discutir sobre o próximo de modo geral, mas Jesus forçou a considerar um homem específico em uma necessidade real. Podemos, em tese, discutir coisas como pobreza e oportunidade de trabalho sem jamais auxiliar alguém a alimentar a família com fome, nem ajudar alguém a arrumar emprego. É claro que o escriba queria manter a discussão num nível complexo e filosófico, mas Jesus tornou-a simples e prática. Mudou o tópico do dever para o tópico do amor e do tópico do debate para o tópico da ação. É possível ler essa passagem e pensar apenas no alto preço de se comover com um semelhante. Mas esse preço é muito mais alto se não nos comovermos com as necessidades do próximo. O sacerdote e o levita perderam muito mais com sua negligência do que o samaritano com sua compaixão. Perderam a oportunidade de aprimorar o seu caráter e de ser bons mordomos do que Deus lhes dera. Poderiam ter sido uma boa influência no mundo mau, mas escolheram ser um péssimo exemplo. Esse único gesto de misericórdia do samaritano tem inspirado o ministério assistencial dos cristãos por todo este mundo, por esse mundo afora. Jamais se deve considerar tal ministério um desperdício. Deus nunca permite que um ato de serviço feito com amor, em nome de Cristo, se perca. Tudo depende da maneira de encarar a situação. Para os ladrões, o viajante judeu era uma vítima a ser explorada de modo que o atacaram. Para o sacerdote e o levita, era um incômodo a ser evitado, de modo que o ignoraram. Mas para o samaritano, era alguém necessitado de amor e de ajuda, de modo que cuidou dele. Hoje Jesus está dizendo a você e a mim o mesmo que falou ao escriba: vá e proceda sempre de igual modo. Creio que essa narrativa foi adotada por Jesus para manifestar uma verdade específica. A maioria dos crentes está tão familiarizada com esse discurso que não enxerga a grandiosidade da combinação de simplicidade e profundidade e a grandiosidade do apelo que tem sobre cada um de nós. Nosso bate-papo mostra que não há uma analogia espiritual para cada imagem na narrativa. O quadro todo é simplesmente um exemplo concreto para ilustrar o agir da compaixão em contraste com o egoísmo. A narrativa começa com o vocábulo "eis que", e devemos estar atentos. Esse vocábulo indica que devemos dar uma atenção especial, atenção para o que vem em seguida, como contendo verdades, nem sempre aparentes na superfície, porém, que requerem uma investigação cuidadosa e meditação com oração. Verdades que devem ser descobertas como quem busca um tesouro escondido. Devemos compreender que quando Jesus mostrou a falta de coração do sacerdote e do levita, e por outro lado, o samaritano, ele não disse que todos os líderes religiosos eram cruéis, nem que todos os samaritanos tinham coração compassivo. Não há dúvida de que havia sacerdotes e levitas bondosos. Por outro lado, havia muitos samaritanos maus. Alguns deles não permitiram que Jesus e seus discípulos passassem a noite em suas vilas quando estavam cansados e precisavam de alívio, como vemos em Lucas capítulo 9, 53. E foi o levita Barnabé, no outro extremo, chamado Filho da Consolação,
que vendeu tudo quanto tinha para ajudar os irmãos mais pobres, como vemos em Atos 4,36. O discurso de Jesus Cristo foi endereçado a um judeu e elaborado dessa forma para desferir um só golpe nos dois fundamentos sobre os quais os judeus daquela época se apoiavam. Eles confiavam em si mesmos e se consideravam justos e desprezavam os outros. Jesus não fazia qualquer distinção de pessoas. Portanto, não deixaria passar despercebida a bondade de um, nem apoiaria a crueldade do outro. Usou seu discurso para humilhar a confiança que o doutor da lei tinha em seu próprio senso de justiça, por ter nascido judeu, e ao mesmo tempo resgatar o samaritano da posição de mal que estava aos olhos do doutor da lei e exaltá-lo por sua compaixão. Aqui a narrativa nos apresenta um samaritano mais compassivo para com o necessitado do que as outras personagens, e as expressões da sua compaixão leva e chama a atenção porque foram mencionadas por Jesus. Vemos uma bela imagem da bondade do samaritano. Ele veio até onde o judeu estava, teve compaixão, atou-lhe as feridas, derramando azeite e vinho sobre elas e colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o até uma hospedaria e cuidou dele. De manhã, ao partir, tomou 2 denários e os deu ao hospedeiro. E lhe disse: cuida dele, e tudo que de mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. O sacerdote e o levita passaram pelo homem semi-morto, mas o bom samaritano foi até ele e, ao ver o seu corpo espancado, machucado, teve compaixão e prestou-lhe socorro rápido e eficaz. O bom samaritano fora sábio com relação à sua viagem através de uma região hostil e incluíra na sua bagagem ataduras, azeite e vinho. O azeite era bastante usado pelos antigos como remédio, no uso externo, para aliviar dor e ferimentos abertos, como vemos em Isaías capítulo 1, versículo 6. O vinho, por outro lado, era um medicamento, por conter álcool, para ser aplicado externamente em ferimentos e machucados. Mas, após limpar os cortes e estancar o sangue, o bom samaritano continuou incansavelmente a ajudar aquele homem. Passou a noite ali naquela hospedagem com o viajante que resgatara, pagou para que fosse cuidado e prometeu voltar a reembolsar ao hospedeiro as demais despesas de comida e abrigo para o homem debilitado. Seria de esperar que o trio da narrativa fossem o sacerdote, o levita e o judeu. Porém, a substituição por um samaritano foi um toque de mestre, e Jesus, após concluir o seu discurso, fez uma pergunta direta ao doutor da lei que o interrogara. Na verdade, Cristo devolveu a pergunta ao doutor da lei ao forçá-lo a decidir quem era o verdadeiro próximo do homem que caíra nas mãos dos ladrões. O que mais ele poderia dizer além de o que usou de misericórdia para com ele? Jesus, então, fez a correta aplicação. Vai, faz a mesma maneira, que significa age da mesma maneira, mostra misericórdia e se tornará desta forma o próximo daquele a quem mostraste compaixão. A continuação do discurso e seu ensinamento mostra que quando nos empenhamos em ajudar o necessitado, sem perguntar primeiro quem ele é e qual a posição dele em relação a nós, cumprimos a lei, como vemos em Marcos 12:33. O samaritano provou ser verdadeiramente um próximo, porque esse sentimento se revela através da ação de compaixão. Nunca esqueça, alguém que precisa de nós é o nosso próximo, não importa o seu grupo étnico ou religioso. Uma palavra final se faz necessária neste bate-papo. Não basta saber o caminho da salvação, porque para ser salvo é preciso amar concretamente. E hoje você aprendeu que o próximo é quem se aproxima do outro para responder suas necessidades, sem levar em conta barreiras de raça, religião, nação ou classe social. Seu próximo é aquele que você encontrou no seu caminho e que necessita de compaixão. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz. Deus te abençoe.